Olá, 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 galera do meu coração. Espero que todos aí estejam bem, estejam numa boa, tranquilos, com a família, nesse dia abençoado, galera, nesse dia tranquilo para vocês, que nossa aula flua numa boa, certo? E é o seguinte, para todo mundo já se situar, nas nossas aulas anteriores a gente tem falado sobre alguns movimentos artísticos já da nossa contemporaneidade, movimentos que existem até a atualidade. Falamos de land art, falamos de pop art, certo? E na aula de hoje, galera, a gente vai falar também de elementos de um movimento artístico, de alguns movimentos artísticos, mas a gente vai falar a partir de um elemento, na verdade, porque a gente vai pegar um elo de ligação entre esses movimentos, entre essas possibilidades aí, beleza? E esse elo de ligação, galera, vai ser o corpo, certo? A gente vai pensar o corpo como elemento artístico, como suporte, como espaço criativo, como instrumento criativo, tá? Então o corpo como elemento da obra de arte. E aí a gente vai pensar tanto no passado quanto na questão da atualidade. E para a gente entender essa relação do corpo, né, na obra de arte, principalmente na arte contemporânea, nós vamos estudar 3 movimentos hoje que eles linkam e eles unem um pouco dessa questão da relação entre a arte e o corpo, entre o homem e a representação humana, certo? Galera, espero que todos estejam preparados aí, nossa aula vai fluir bem, vai ser tranquila. Hoje é o corpo em ação, hoje é o corpo em movimento aí, hein, galera? Todo mundo tranquilo então? E ó, vamos lá! A minha própria embarcação. Sou minha própria sorte. Bom, meus amores. Então é o seguinte, na aula de hoje, como eu disse pra vocês, a gente vai estudar o corpo como elemento artístico, como espaço, como espaço de criação, como suporte, como instrumento de criação, certo? Ou até mesmo como obra de arte, beleza? Então a gente vai pensar o corpo dentro desse elemento. E se a gente pensar o seguinte, galera, no decorrer da história, o corpo sempre esteve presente na obra de arte. A figura humana sempre esteve presente na obra de arte. Tanto nos estudos técnicos que a gente viu de Leonardo da Vinci, ou dos artistas renascentistas, nos esboços ou na escultura grega, galera, ou na pré-história, nas pinturas pré-históricas, a gente sempre observou que o corpo humano sempre esteve presente. No teto da Capela Sistina do Michelangelo, galera, aquele teto maravilhoso cheio de corpos, tá? Cheio de corpos humanos. E é o seguinte, galera, quando a gente pensa no corpo como elemento artístico, ele é, de início, pra gente começar a pensar, um elemento expressivo, certo? O corpo expressa. O corpo humano, e a gente conta o corpo humano da cabeça aos pés, pode ser uma pintura que pega o rosto, pode ser uma pintura que pega um corpo inteiro ou uma escultura, mas o corpo expressa, galera. Um olhar, uma forma de se organizar, ele expressa a forma que a pessoa está colocada, a posição. Ele ajuda a expressar emoções, expressar sentimentos, expressar ideias. O corpo humano comunica, tá? E a gente tem a prova disso pelo próprio teatro, galera. O teatro é uma arte que usa o corpo, ela usou o corpo durante toda a sua história, certo? E muitos artistas, muitos teóricos, muitos teatrólogos, galera, vão criar muitas teorias sobre essa questão do corpo na utilização do teatro, porque é uma coisa complexa, não é igual a gente observar o corpo de uma pessoa, na verdade é você ceder seu corpo para a obra. A gente vai falar de artistas que fazem isso também no mundo das artes visuais,
beleza? Então, galera, pra gente entender esse elemento do corpo, que transita, igual a gente falou, pela história, como um elemento expressivo, tá? A gente tem que entender que ele também tem outras possibilidades, certo? O corpo, como a gente falou, ele expressa, ele comunica, tá? Mas o corpo, ele nos une, ele cria um elo, não sei se vocês já repararam isso, um elo de ligação, galera. Nós seres humanos, se a gente perceber até os primatas ou aquelas figuras, homem de Neandertal e aquelas figuras que têm uma fisionomia, uma anatomia diferente da nossa, a gente ainda assim reconhece ali a humanidade, certo? Então, nós, seres humanos, temos o hábito de colocar nas coisas, colocar um pouco da humanidade. Mas é o seguinte, galera, como a gente falou, esse corpo sempre esteve presente na história da arte, nu, coberto, do jeito que foi, tá? Dançando, parado, em movimento, o corpo sempre esteve presente na obra de arte. Só que eu quero focar com vocês a década de 60, principalmente. Por quê, galera? A gente estudou o Grupo Fluxo, não sei se vocês se lembram, mas a gente estudou o Grupo Fluxo, que era um grupo que traz experiências artísticas, possibilidades, né? Eles trazem muitas experiências corpóreas, tá? E eles são provavelmente um dos criadores, um dos geradores do que vai ser a performance, o que vai ser a body art, que é o tema da nossa aula de hoje, galera. A gente vai falar sobre a performance, sobre a body art e sobre o happening, que são estilos de arte, galera, que envolvem o corpo como matéria, como elemento, como suporte daquela obra, tá? O artista, ele depende do corpo, ou do próprio corpo, ou do corpo alheio, tá? Existe essa relação muito profunda dentro dessas obras. Vamos começar falando pela body art, certo? Bom, body art é um termo em inglês que significa arte do corpo, tá? Simplesmente isso. É uma tendência artística que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, galera. E a sua principal característica é o uso do corpo como suporte da obra de arte, tá? Ou uma intervenção para a realização do trabalho artístico. Dessa maneira, o corpo, seja do artista ou do modelo, né, passa a ser a tela. Daí a aproximação com a body painting, galera, ou a pintura corporal. E a body art é um estilo de arte, galera, onde os artistas vão usar literalmente o seu corpo como suporte artístico, tá? E a criação artística acontece de uma forma de existir no corpo das pessoas. A gente tem exemplos de body art durante toda a história da humanidade, galera, que são intervenções feitas no corpo com preocupações artísticas. A gente tem os indígenas que colocavam brincos, colocavam coisas assim. A pintura corporal indígena, galera, também é um estilo de body art, porque é um body painting, tá? Mas essa linguagem da body art, ela existe no mundo há muito tempo. A questão do mundo da década de 60 é o de resgatar. Na verdade, galera, se a gente prestar atenção, desde as vanguardas a gente fala isso. Muito do que se cria, na verdade, é resgate de coisas que já não se olhava mais. Tá? Não é uma simples criação, é um debate sobre a questão passada e o presente, certo? Bom, galera, as principais características da body art são o corpo humano como suporte e experimentação artística, certo? O corpo humano é o suporte daquela obra, tá? Materialidade e resistência do corpo. Então o corpo, ele existe pela sua materialidade, pela sua resistência. E nem sempre, galera, uma body art é simplesmente fazer uma arte, uma intervenção no meu corpo. Às vezes ela se junta às outras linguagens que a gente vai estudar hoje, que são a performance ou o happening. Às vezes ela se une a uma outra linguagem artística, porque o corpo se une a outros detalhes também, beleza? Relação entre arte e a vida cotidiana. A body art, normalmente, ela, como são intervenções corporais, ela existe no cotidiano das pessoas, beleza? Arte como uma forma de protesto. Isso também é uma característica, galera. São artistas muito jovens que buscam na arte uma forma de protesto, tá? Uma forma de expor suas indignações, suas indagações e suas questões sociais, beleza? Choque do espectador. Por quê, galera? E aí é um tema legal pra gente pensar na body art. Por quê? Porque é o seguinte, galera, o artista da body art, ele percebe uma coisa que nós sabemos e, na verdade, nós sempre sentimos, mas às vezes não percebemos, que é o seguinte: o que acontece no corpo alheio facilmente é sentido por nós. Né? Nós facilmente sentimos as sensações como se fossem ali, se você vê uma pessoa se machucar, você sente aquela aflição, certo? Então, a utilização do corpo como elemento visual, e às vezes essas intervenções ou as mutilações corporais, porque chegava a ter trabalhos de mutilações corporais, certo? Então isso, galera, chocava as pessoas, chocava no campo dos sentidos também, não só no campo de ficar chocado ao ver, mas as sensações, tá? Mexia com as sensações das pessoas. O uso de performances, vídeo arte e instalações,
A temática é livre de preconceito, então não, fala sobre questões de sexualidade, existe muitas vezes em body art trabalho de nudez, então o corpo, galera, do artista, ele é a obra, então a gente tem que ver ele nesse momento como uma expressão, como uma tentativa de ideia. E isso tem a ver muito, galera, com o que a gente estudou da arte conceitual. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei da arte conceitual, que é o seguinte: depois que surge a arte conceitual, ela vai se infiltrar em todos os movimentos vão explorar conceitos, tá? Todos os movimentos vão explorar ideias, tá? Ideias sociais da nossa vida cultural, da nossa vida humana. Tatuagem, maquiagem, deformações, travestimentos, mutilações, escarnificações, queimaduras, implantes e ferimentos são uma das estratégias. Cirurgias plásticas, tá? Também são uma das estratégias desses artistas da body art. Bom, galera, hoje em dia a gente vê pessoas que fazem transformações faciais, transformações físicas, corporais muito fortes, galera, e muito profundas, que chegam realmente a chocar e nos deixar muito impressionados, impactados diante daquela realidade, porque aquilo é extremamente real, é uma obra que, como ela existe no corpo, o que você está vendo ali são modificações reais. Ele não se torna um monstro, uma coisa do tipo, mas a sensação que você tem diante daquilo é a sensação de algo real, galera, que é uma pessoa modificada, beleza? Bom, os principais artistas são Yves Klein, que é um artista francês e um dos precursores da body art, conhecido por utilizar corpos femininos como suporte para a sua arte, tal qual pincéis vivos. Uma de suas performances mais famosas foi utilizar modelos cobertas de tinta azul e de forma que as arrastava e elas formavam manchas na tela. Essa técnica foi denominada de antropometria, ou medições visuais do corpo humano, galera. Então ele com essas mulheres, né, ele espalha elas, ele arrasta elas pela tela como se elas fossem pincel, ele usa o corpo como um instrumento, tá, nessa obra, beleza? Bruce Nauman, galera, artista contemporâneo estadunidense, famoso por suas performances em instalações com neon, fotografias e vídeos. Segundo ele, e ele diz uma frase mais ou menos assim: eu quero usar o meu corpo como material e manipulá-lo, certo? Uma de suas obras em que utiliza seu corpo como forma de expressão é A Fonte de Refluxo, performance realizada em 1966, na qual ele cospe jatos de água pela boca em movimentos repetitivos. Bom, galera, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a performance, beleza? Performance é uma modalidade artística híbrida. Ela junta, galera, diversas linguagens, como o teatro, a música e as artes visuais. Ela está relacionada também ao happening. E eu vou falar meio que das duas agora, porque as duas surgem juntas, tem muito a ver com o grupo Fluxo, e ela tem uma pequena diferença, tá, galera? Elas são um pouco diferentes e o nome determina um pouco essa diferença. Quando você escuta performance, quer dizer uma coisa, e quando você escuta happening, quer dizer que é um parecido, mas não é igual. Vocês vão ver por quê. Alguns estudiosos dizem que é uma pequena diferença entre os dois no tipo de manifestação artística, beleza? As características, galera, só pra gente pensar nas características da performance. Linguagem híbrida, mistura elementos do teatro, das artes visuais, da instalação, da música, entre outros, tá? Não tem lugar apropriado para acontecer. Pode ocorrer tanto em museus, galerias, instituições, quanto em ambiente urbano e público. Eles podem fazer uma performance ou um happening, galera, em qualquer ambiente. E o artista, ele às vezes executa um happening sem previamente avisar as pessoas, tá? Então as pessoas estão, às vezes, numa inauguração, numa galeria de arte, e de repente acontece alguma situação. E o happening tem muito a ver com isso, galera. Registro de ação. O registro da ação pode ocorrer por meio de fotografias e vídeos, mas o caráter da obra é efêmero e passageiro. E isso é uma coisa interessante, galera. Ao contrário, a body art, ela tem a durabilidade do corpo, né? Ou da obra, se você usou o corpo como um instrumento de pintura e não como suporte. A performance e o happening, galera, ele é extremamente efêmero, porque ele só existe no momento da apresentação. O vídeo já não é a obra, é o registro da obra, certo? Já não é mais a obra acontecendo, você já não tem mais a relação real com a obra, certo? Até porque o happening, ele é um pouco improvisado, então você precisa dessa relação para você entender e para você sentir melhor aquela obra, beleza? O corpo como instrumento de ação artística. E, galera, eu vou explicar um pouquinho os dois. É o seguinte, a performance e o happening são obras onde o corpo é expressão. O corpo, ele é utilizado muito como do teatro. O artista, ele cria movimentos e situações. Uma obra que a gente pode pensar, galera, é a Transferência, do Michel Grossman, que é um artista que ele faz um trabalho onde ele vai transferindo uma chama que vai transitando por ele, né, por velas, e ele vai soprando essa chama de uma vela para outra. E isso, galera, a gente entende como uma performance, e vocês vão entender o que o happening
tem agora que a performance não vai ter, que é o seguinte, o improviso e a participação do público. A performance normalmente é algo que o artista faz algumas vezes, ele treina, ela tem um caráter mais até teatral, mas as pessoas contemplam a obra, tá? No happening, ele é mais improvisado, ele não tem ensaio, ele acontece, tá? E, além disso, as pessoas interagem no happening, as pessoas conseguem participar da situação e não simplesmente olhar, tá? Bom, galera, ambos têm um surgimento muito parecido com a arte dadaísta. Se vocês lembrarem do dadaísmo, quando a gente fala do Café Voltaire, que tinha as apresentações dos grupos dadaístas, do Tzara e tudo mais, galera, essas apresentações, elas aconteciam naquele palco, era uma coisa meio que surreal. A performance e o happening, ela é muito parecido com uma evolução disso, tá? Como se isso tivesse sido aprofundado no decorrer da história da arte. Beleza? Galera, eu vou falar alguns artistas só pra gente pensar interessantes da performance. O Joseph Beuys, galera, que é um alemão, e ele tem aquela obra onde ele vai contando a história, debatendo sobre arte como uma lebre morta, né? E ele vai ali, galera, debatendo a questão da ideia, da filosofia da arte, dos conceitos de arte e da relação entre arte e público, entre a arte e as pessoas. E isso é um exemplo de obra nesse estilo, tá? Rolf Hustel, galera, também um outro artista alemão. A Yoko Ono, que fez parte do grupo Fluxus e que ela também vai explorar muito a questão da performance, do corpo, do canto, do grito. Ela vai explorar o corpo dela como expressão artística. E também, galera, uma artista que explora muito a questão do happening, e é interessantíssimo o trabalho dela, é a Marina Abramovic, galera. Ela faz trabalhos assim muito marcantes, ela fez trabalhos muito significativos no mundo, né? Um deles, ela fica parada numa exposição, se não me engano, por 6 horas, e as pessoas são autorizadas a intervir nela, tá? E ali tem alguns instrumentos, tem rosa, tem pena, tem instrumentos que machucam, tá? E ela termina essa exposição, essa obra, tá? Esse acontecimento, seminua, e chegam pessoas a apontar uma arma para ela, tá? Então ela tenta explorar um pouco assim, o quanto o homem consegue ir se tornando perverso a partir do momento que ele é autorizado a ser perverso. E tem também uma obra super interessante dela, galera, onde ela fica um bom tempo parada, vários dias ela volta pro mesmo lugar, fica lá dentro de uma galeria, olhando, sentada, e as pessoas sentam lá, e não existe conversa, não existe toque, não existe nenhuma relação. Ela só fica parada olhando para a pessoa e a pessoa olhando para ela, e isso gera relações nas pessoas diferentes, tá? Porque as pessoas são diferentes, até o momento em que, depois de dias que ela tá indo lá fazendo essa performance, chega o ex-marido dela. E aí é uma cena muito interessante, onde eles se olham, existe esse reencontro, né? E ela termina. E aí naquele momento ela termina esse trabalho desse happening que ela estava criando. Então, galera, pra gente entender, o corpo, ele nesse período agora, não só um tema para uma obra de arte, não só parte do estudo do que o artista vai produzir, mas ele é obra, tá? É interessante a gente pensar nisso, galera. Esse é o período em que o corpo é obra. Isso é só agora que aconteceu? Não, como eu falei para vocês, galera, os indígenas, eles não veem a arte separada igual a gente vê, tá? Mas para eles, o corpo e a arte são a mesma coisa. O corpo pintado, para ele, é um corpo funcional. Aquilo tem uma função, tá? Tem uma proteção, tem algum sentido. Então, na história, galera, não é a primeira vez que isso acontece. No nosso mundo moderno, contemporâneo, é o período em que o corpo se torna literalmente obra de arte no campo das artes visuais, porque no teatro ele já era, tá? Mas ele se torna obra de arte no campo das artes visuais. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse movimento, entendido um pouco sobre essas ideias, o corpo como elemento e expressão artística. Isso é muito importante a gente pensar. Até hoje isso acontece, isso é muito utilizado, né? O corpo é parte do trabalho de um artista, mesmo quando ele está falando, mesmo quando ele é, por exemplo, um poeta de slam, galera, tá? O corpo, ele é importante, a encenação corporal, tá? Então, esse elemento físico vai entrar nas obras de arte e a gente vai chamar esse período de body art, tá? Esse estilo de arte que vai explorar o corpo, mas também a gente vai ter, quando é mais teatral, quando é mais híbrido, a gente vai ter tanto a performance quanto o happening. Certo, meus corações? Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido tranquilo, galera. Eu não quero ter falado demais. E qualquer dúvida, estou à disposição. A gente tá junto, certo? E agora, o corpo em cena, galera. O corpo é arte. O corpo é expressão. Certo? Um super beijo, meus corações.
Até a próxima e até mais. Tchau, tchau. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Minha própria sorte. Atravessei o mar, um sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração. Sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Própria sorte. Je suis ici, ainda que não queiram, não. Je suis ici, ainda que eu não queira mais. Je suis ici, agora. Cada rua dessa cidade cinza